De hoje vamos falar sobre o segundo maior FI de lajes corporativas, negociado na B3, o HGRE11. Se você gosta do nosso conteúdo, deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Vamos apresentar um pouco do portfólio do fundo, começando pelos três edifícios na região da Berrini, na cidade de São Paulo. Temos o Brasil Interpart, que é com apenas 4 unidades do fundo, uma laje tipo BB de menor qualidade e com 30% de vacância. Temos 6 unidades no Roberto Sampaio Ferreira, com 1/3 de vacância e também uma laje BB. E por fim, a gente tem o Berrini One, com 15 unidades no fundo e uma vacância de 40%. Mas trata-se de um imóvel AAA, ou seja, um imóvel de melhor qualidade. Seguindo, agora na zona sul de São Paulo, em dois bairros vizinhos, Santo Amaro e Chácara Santo Antônio. Temos o Centro Empresarial São Paulo, com apenas 2 unidades locadas para o mesmo usuário e com vacância zero. O Transatlântico, com 3 unidades do fundo, totalmente vago no momento, uma classificação BB. Por fim, o BB Antônio Chagas, que é alugado para um único usuário também, vacância zero nas 2 únicas unidades do fundo. Seguindo agora para a região da Chucre Zaidan, a gente tem o edifício Chucre Zaidan, na rua do mesmo nome, próximo ao Shopping Marketplace. O fundo possui quase 22 mil metros quadrados de área bruta locável e com vacância zero nesse prédio, que também está locado para um mesmo usuário. Próximo à Avenida Paulista, temos o Paulista Star, com 16 unidades do fundo e vacância 100%, e a Torre Martiniano, com 22 unidades pelo fundo e com vacância 100% também. Na região da Faria Lima, famosa avenida da cidade de São Paulo, o fundo possui 10 unidades no edifício Faria Lima, com vacância zero. Temos o TOTOS em Santana, zona norte da cidade de São Paulo, com 21 mil metros quadrados do fundo e é um edifício AAA com zero vacância também. No Brás, o fundo possui outro edifício com zero vacância, mas classificação C. Em Taboão da Serra, região metropolitana, o fundo possui o Sercom Taboão, prédio monousuário com zero vacância. O edifício Jatobá, em Barueri, sendo que o fundo possui só 50% do prédio e vacância de 3,5%. E no interior, em Atibaia, o fundo possui um conjunto empresarial com galpão, o empresarial Dom Pedro, com vacância de 13% no momento. Na cidade do Rio de Janeiro, o fundo possui 2 participações pequenas, na Torre do Rio Sul, em Botafogo, e no Teleporto, na região central da cidade. Ambos os prédios estão com vacância elevada no momento. Já em Curitiba, o fundo possui 100% do GBT Curitiba, um prédio monousuário, com zero vacância. E em Porto Alegre, o edifício Guaíba, com vacância de 55% atualmente. Por fim, essa é a distribuição dos imóveis do fundo, muito concentrado em São Paulo, com uma participação muito pequena no Rio de Janeiro, e 2 imóveis na região sul do país. Ao todo, estamos falando da participação de 19 imóveis. E em termos de receita de aluguel, temos 3 edifícios concentrando quase 60% da receita do fundo. São eles o Chucre Zaidan, o TOTOS e o edifício Jatobá. Para se ter uma ideia, esses prédios respondem por apenas 39% do patrimônio líquido do fundo. Em uma visão geral do fundo, vemos que está sendo negociado bem abaixo do valor patrimonial e está com uma vacância financeira de quase 27%, bastante elevada, mas também fruto aí do desenvolvimento da pandemia. Trata-se de um fundo de gestão ativa, portanto, ele tem liberdade para fazer aquisições e vendas que julgar interessante para o fundo.
No horizonte de um ano, tivemos a venda de unidades totalizando 107 milhões de reais e o fechamento de processos de aquisição no total de 166 milhões de reais. Deve ser observado que o fundo fez uma emissão de novas cotas no final do ano de 2020. Por esse motivo, ele pode investir em um valor maior do que as vendas de imóveis. O total dessa emissão foi de 145 milhões de reais. Antes de ver os detalhes do fundo em si, vamos falar um pouco sobre o mercado de escritórios corporativos em São Paulo, no maior mercado do país. Em 2011, acabamos chegando em um nível de vacância extremamente baixo, fruto do crescimento econômico que tivemos no país ao longo do chamado superciclo das commodities. Essa situação levou as construtoras a se mexer e fazendo com que tivéssemos nos anos seguintes o lançamento de maiores áreas de escritórios na cidade. Esses lançamentos levaram ao aumento da vacância, por maior disponibilidade das áreas de escritórios como um todo. No ano de 2019, com algumas sinalizações positivas da economia, a absorção das áreas disponíveis chegou ao maior patamar desse histórico, como a gente pode ver aí no gráfico, fazendo com que a vacância diminuísse também significativamente. Mas em 2020 tivemos a pandemia, fazendo com que a vacância voltasse a seus patamares mais altos e colocando em xeque esse modelo de trabalho que conhecemos, inclusive acelerando a introdução do trabalho em home office. Como ainda não saímos totalmente da pandemia, agora que estamos vendo algum retorno ao escritório também, mas ainda não em sua totalidade, além das discussões mais sérias a respeito desse novo modelo de trabalho que devemos encontrar, uma tendência que já observamos é no sentido de tornar os escritórios ambientes melhores e mais amigáveis para que os funcionários se sintam mais confortáveis nesse retorno. Nesse caso, há de se imaginar que os imóveis AAA devem puxar um pouco mais essa recuperação. Neste gráfico, vemos a evolução da vacância, agora falando exclusivamente do fundo, HGRE, que tem ficado estável, com pequenas variações ao longo do ano. O valor do aluguel por metro quadrado apresentou aumento ao longo do ano, reflexo dos indicadores de inflação no período. A vacância, antes do início da pandemia, já era relativamente elevada para o fundo, em torno de 19%. Ou seja, algum nível de ajuste nesses imóveis vagos deve precisar ser feito para o fundo de fato recuperar essa receita. Quase 70% dos contratos assinados atualmente, que são 34 no total, apresentam vencimento após 2025, o que deve dar uma tranquilidade para o fundo negociar novamente esses contratos em um momento sem influência aí da pandemia. No ano de 2021, a gente teve um percentual grande de revisionais de contratos, até por conta dessa situação extraordinária gerada pela pandemia. E por fim, temos aí uma visão breve dos meses de reajuste dos valores de todos esses contratos. Agora, uma visão do resultado do FI, vamos falar um pouco do impacto dessa maior vacância, levando a uma receita de locação em torno aí de 8 milhões de reais, com uma média de 10 milhões de reais nos últimos 12 meses, como podemos ver aqui no dado do próprio fundo. A receita potencial desses imóveis chega a 13,7 milhões de reais. Mas com esse maior impacto da vacância, seguido por eventuais carências e descontos que houveram nos contratos vigentes, a gente percebe a redução até chegar nesses 8 milhões. Se o fundo conseguisse alugar 100% dos escritórios, haveria esse aumento de receita ali, que chegaria a algo em torno de 60% do valor que a gente tem hoje. Mas depende muito aí da evolução do mercado e da própria capacidade do fundo de recuperar os contratos de aluguéis dessas áreas. No último resultado, tivemos o recebimento de um valor de venda de imóvel, que afetou positivamente o resultado, mas o fundo manteve a distribuição de 69 centavos por cota. Existe um valor ainda a ser distribuído no total de 3,46 por cota. Segundo o próprio fundo, a venda de lajes desses imóveis gerou uma operação, um retorno de 16,2% ao ano.
sendo uma oportunidade de venda no momento. Era um edifício classificado como BB e na região da Faria Lima. O patrimônio do fundo está quase que com sua totalidade nos imóveis que ele possui. Vale um destaque das parcelas a receber referente a vendas de imóveis, estão maiores do que as parcelas a pagar CRI aquisições. Portanto, esse é um ponto positivo nesse momento para o fundo, que conseguiu reduzir essa exposição à sua dívida. Em um ano, o valor da cota do HGRE se desvalorizou, fruto das consequências da pandemia e da percepção do mercado em geral. No entanto, com uma visão de longo prazo, acreditando na recuperação do mercado, pode acabar sendo um momento interessante para a aquisição desse fundo. Lembrando que isso não é nenhuma recomendação de compra para esse fundo. Em termos de liquidez, o HGRE possui boa liquidez para o investidor em geral. Mesmo em meses com baixo nível de negociação, não temos médias menores do que R$ 1 milhão diários. E atualmente o fundo está aí com aproximadamente 113 mil cotistas. Antes de comparar agora, a gente vai comparar o fundo com demais fundos, mas antes disso, vamos falar aqui sobre o fundo de lajes, um dos principais fundos de lajes corporativos da Bolsa em patrimônio líquido, o GTWR11, o Green Towers. Ele trata-se de um fundo que investe em um único empreendimento e que também possui um único inquilino, o Banco do Brasil, em Brasília. Portanto, é uma classe de risco muito maior do que os outros três fundos apresentados nessa tabela. Em termos de dividend yield, o HGRE está perdendo para os demais nesse momento, com o maior dividend yield ficando com o GTWR, monoativo, monoinquilino, né? E esse de fato é um problema, né? De você olhar apenas para o dividend yield, porque você pode estar comparando ativos com riscos bem diferentes, que é o caso dessa comparação. A relação preço por valor patrimonial está bem atrativa para o HGRE, perdendo somente para o BRCR. Ambos os fundos também são os campeões em atrair o maior número de cotistas, além de possuir os maiores patrimônios líquidos dentro da categoria de lajes corporativas na Bolsa. Se você quiser ver um vídeo sobre o BRCR11, veja o link em nosso canal. O fundo está sendo negociado próximo a R$ 120, ou seja, 70% do valor patrimonial, o que está levando para esse dividend yield de 7,7%. Portanto, é relativamente atrativo aí para esse tipo de fundo. O histórico de investimentos, considerando que o fundo está no momento em que ele está sendo penalizado pela pandemia, né, e causou um aumento da vacância, quem investiu nos últimos 5 anos, né, há 5 anos atrás, os dividendos recebidos conseguiram pelo menos compensar a inflação do período. Mas, eventualmente, qualquer melhora que a gente tenha na cotação desse fundo no futuro pode representar em ganhos de fato aí maiores do que a inflação. E por fim, vamos falar agora dos pontos positivos e negativos para investimento em HGRE11. Do lado positivo, é um fundo que possui uma boa diversificação em quantidade de imóveis. A gestão é ativa, gerando receita com compra e venda de lajes corporativas. É um fundo que possui boa liquidez e grande número de investidores. E estamos em um momento que o preço da sua cotação está sendo penalizado pela pandemia. Do lado negativo, a concentração dos imóveis no mercado de São Paulo era muito grande. E além de ter uma participação muito pequena em alguns outros prédios específicos, isso pode gerar até uma dificuldade de gestão como um todo aí desse fundo. A vacância está elevada e a incerteza sobre o mercado pós-pandemia pode ser um ponto de atenção também. E existem outros FI de lajes corporativas pagando um dividend yield mais elevado no momento. Se você gosta desse conteúdo, deixe seu like e se inscreva em nosso canal. E deixe um comentário que outro fundo imobiliário você gostaria de ver analisado em nosso canal.